Ensino de Grigori Grabovoi sobre Deus. Métodos de pilotagem de sistemas técnicos através da interação de microprocessos para garantir a vida eterna. Bom dia! O tema de hoje é o meu ensino sobre Deus. Método de pilotagem de sistemas técnicos através da interação dos microprocessos para garantir a vida eterna. Neste tema, eu observo uma projeção da consciência nos microprocessos. A alma e o espírito representam determinados níveis e canais de acesso para a consciência no interior dos microprocessos do plano físico-material, de maneira similar como o faz Deus, quando realiza uma pilotagem do tipo consecutivo. Ou seja, tendo criado um objeto de informação, coloca-se imediatamente dentro dele toda a história da evolução futura. Aqui neste método, será utilizado o mesmo princípio. A interação dos microprocessos permite obter um campo consecutivo que praticamente consente pilotar adiante qualquer sistema técnico concreto. Para tanto, é necessário atuar a ação da alma e do espírito no campo de informação, de tal maneira que essas ações se tornem um sistema de acesso para a consciência dos microprocessos. Além disso, esta colocação na ação deve ser tal que os próprios microprocessos devem estar próximos entre eles, porque a ação seguinte da consciência será justamente a interação dos campos próximos no micronível. Para fazê-lo de forma geométrica, pode-se imaginar um símbolo do infinito que se encontra num plano horizontal. Do lado direito do símbolo, pode-se orientar a ação da alma, enquanto que do lado esquerdo pode-se orientar a ação do espírito. E mais adiante, no ponto de encontro, onde começa a segunda parte do símbolo do infinito, pode-se imaginar de modo perpendicular ao plano o número 8, que corresponde como forma ao símbolo do infinito. E eis que, através do número 8, se pode passar para a pilotagem através da consciência. Assim, a ação da consciência é considerada um elemento da pilotagem que contém a ação da alma e a ação do espírito. Dentro do campo do espaço que se encontra no símbolo do infinito, ocorre uma ação qualquer. Por exemplo, o encontro da metade de um símbolo com a do outro. Este também é um nível determinado de interação a partir do ponto de vista da consciência. E aqui podemos passar para o nível lógico da criação da sucessiva realidade de ação, a mesma que utilizou Deus. É como se a consciência obrigatoriamente reproduzisse a ação sucessiva. Exatamente aqui se encontra o elemento da certeza da vida eterna. Para a reprodução da consciência existe, necessariamente, um corpo físico que gera este elemento da consciência. No aspecto aplicativo, por exemplo, durante a sintonização do dispositivo PRK1U, o uso do aparelho conduz ao desenvolvimento sucessivo da concentração para a vida eterna. Aqui se utiliza o princípio de que existe sempre um espaço sucessivo de desenvolvimento. Se prestarmos atenção na evolução, ficará claro para nós que o mundo existe assim como é. O princípio inicial da evolução e de todo infinito futuro foi introduzido por Deus num momento qualquer da realidade, baseando-se numa determinada lei que, numa forma ótica, pode ser vista como ação sucessiva obrigatória da consciência, em seguida há uma ação primária. Também se reflete certo princípio divino da realidade. Deus, tendo criado um elemento da realidade, imediatamente criou o que se seguirá. Tendo criado a si próprio, por exemplo, no momento da ação, ele também cria tudo que existe ao redor. Por isso,
O princípio da passagem da ação monoimpulsiva em direção a todos os impulsos em direção à realidade permite evidenciar os macroníveis que, interagindo, alcançarão no final uma ação controlável. É o que serve para pilotar os sistemas técnicos. Esta capacidade de controle é definida exatamente pelo fato de estar sempre presente o controle da consciência. Este é um elemento muito importante neste caso de pilotagem, que nos diz que podemos controlar com a consciência qualquer elemento da realidade no desenvolvimento e também no desenvolvimento sucessivo, depois de haver superado qualquer etapa de evolução. Por isso, o acesso à consciência se torna ilimitado. Desta maneira, é possível para nós penetrar qualquer microelemento com a consciência e com força de vontade. Por exemplo, imaginando sempre o 8 perpendicular ao símbolo do infinito, podemos praticamente aproximar os elementos vizinhos até que eles se encontrem. Este contato entre os microelementos ocorre apenas dentro de um sistema técnico. Qualquer sistema técnico. Ou seja, se passarmos para um nível atômico de uma máquina qualquer e observarmos a substância da qual ela é feita, podemos pegar topicamente qualquer parte dessa substância. Mas é sempre melhor pegar a parte que é mais significativa em relação à massa. Primeiro, do ponto de vista da percepção visual primária, e depois através da clarividência. É possível observar também um dos princípios pilotantes do trabalho do dispositivo. A percepção tanto física do bloco típico externo, como a clarividência pilotante, realiza uma modificação dos parâmetros do campo eletromagnético em conciliação com as estruturas ópticas internas. Isso permite imediatamente criar uma interação pilotável. Essa interação pode ser dirigida através do micronível de qualquer estrutura. Então, acontece logo uma considerável amplificação da potência da pilotagem, muitas vezes de forma singular e de qualidade. Na estrutura modificada do dispositivo PRK-1U, é usado um amplificador específico de luz, que através de um botão adicional, interage a tecnologia específica com os sistemas próximos às lentes. Dessa mesma forma, os números permitem amplificar, aliás, muito, a ação pilotante, porque os números também são um controle através da consciência. E assim nós podemos dizer que, se ao pilotarmos, nós imaginarmos o cruzamento do símbolo do infinito com o número 8, de modo que estes sejam perpendiculares um ao outro, e se nós lentamente aproximarmos estes símbolos até que se toquem, se revelará um controle total da consciência. E exatamente neste contato, a consciência já controla todas as estruturas da pilotagem externa. A consciência percebe de modo claro que existe o símbolo do infinito e o símbolo do número 8. O objetivo da ação, aquele do trabalho da consciência, neste caso, é um volume estabelecido, ou seja, os símbolos são conhecidos. Contemporaneamente, poderemos adicionar um elemento muito importante para esta pilotagem. Poderemos observar os microprocessos da pilotagem imediatamente como estruturas que já garantam a vida eterna. Não somente a ação da pilotagem do sistema técnico ocorre para garantir a vida eterna. O contrário também é verdadeiro, quando certos métodos já utilizados para a garantia da eternidade no micronível possibilitam automaticamente um estado tal da técnica que também garantem a vida eterna. Acontece uma interação no plano multinível da ação. Os sinais diretos que vêm da alma e do espírito já se concretizam com o conhecimento. No encontro destes sinais passam os impulsos da estrutura da eternidade. Desta maneira, o sinal dessas ações duplamente direcionados, reciprocamente endereçados, garantirá a vida eterna porque o encontro de qualquer maneira acontece.
Essa estrutura dá um controle total do processo inteiro da ação do ponto de vista da garantia da eternidade. Ela se encontra dentro de uma determinada esfera de pilotagem que está à frente de vocês, na percepção de vocês. Essa esfera também pode ser controlada.